Você está pronto aí comigo? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Lucas. Pode tomar o seu lugar. Lucas 18. Nós vamos continuar falando a respeito desse assunto, e se você quiser colocar aí rompendo em fé ou romper em fé, segunda parte é a missão. Vamos juntos. Fé é algo tão importante. Jesus vai deixar isso escrito em Lucas 18, verso de número 8. Pode passar o slide aí e botar na tela, por favor. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Terça-feira passada nós começamos a falar a respeito desse assunto. E Lucas 18, verso 8, vai começar com essa pergunta: quando o Filho do Homem voltar, porventura ele vai achar fé na terra? E tem um texto que diz, eu não lembro agora o endereço, que diz assim, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E é exatamente o que nós estamos vendo nos dias de hoje, nós estamos presenciando nos dias de hoje. Mas eu quero declarar que você vai sair daqui com o teu amor, sabe, aquecido, e com a tua fé avivada em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? A pergunta que se faz, que eu fiz na terça, vou fazer de novo hoje, é: a igreja está usando a sua fé? Eu queria que você perguntasse para quem está do seu lado, diga assim: você tem usado a sua fé? Será que você sabe fazer bom uso da sua fé? Escuta, porque ela é primordial numa vida e num relacionamento com Cristo. Agora, talvez tenha gente que diga assim: pastor, como é que eu vou usar o que eu nem sei o que é? E eu concordo com você. Porque eu só posso desfrutar, eu só posso experimentar, eu só posso ter propriedade daquilo que eu conheço. Você entende isso? Sabe por quê? Você pergunta para um vendedor: olha, venda esse vidro de óleo aqui. Se ele é um bom vendedor, ele vai primeiro conhecer o produto. Ele vai saber que tipo de produto é, como foi feito, que qualidade que tem aqui dentro desse frasco, para depois ele vender. Escuta, a mesma coisa é a fé. Como a gente vai usá-la? Como a gente vai viver de fé se eu não conheço fé? Talvez o pastor esteja falando: olha, você tem que viver em fé, você tem que romper em fé. No outro dia eu estava falando com alguém: você precisa de uma vida de fé, você precisa de um despertar de fé. Mas como as pessoas vão viver de fé se elas não sabem o que é fé? E eu quero hoje, nessa noite de hoje, começar a falar. É um assunto que não dá para a gente esgotar numa noite, não dá para a gente esgotar num período tão curto. Mas eu quero hoje dar algumas bases para você sair daqui sabendo o que é fé. Então olhe para o seu vizinho aí, para o seu irmãozinho, e diz assim: você já sabe o que é fé? Se você está tomando nota, em primeiro lugar, traga Bíblia, caderno e caneta. Isso vai fazer muita diferença na sua vida de fé. Vai fazer muita diferença para você. Não, pastor, eu ouço bem. Aleluia, louvado seja Deus. Então, se você ouve bem, traz Bíblia, caderno e caneta. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria que você anotasse aí no seu papel e no seu coração: o que é fé, pastor? Fé é uma convicção do invisível, é certeza do sobrenatural. Fé é convicção do invisível, ou seja, eu estou convicto daquilo que eu não vejo. Aí você vai dizer isso para quem não é crente. Ele vai falar: sabe o quê? Fé é loucura, pastor. Se você for compartilhar isso lá no seu trabalho, se você for compartilhar isso com algum amigo que não é crente, que não professa fé, você dizer assim: é convicção do invisível, ele vai falar para você: você é louco. Porque aquilo que eu não vejo, como eu vou ter convicção disso? Aquilo que eu não vejo, como eu vou dizer que isso possa existir, ou possa vir a existir? Como é que eu vou ter convicção de algo que eu não vejo? Simples. Você vê o vento? Não. Você não vê vento, irmão, mas ele existe.
Agora, pastor, convicção do invisível, certeza do sobrenatural. Hebreus, capítulo de número 1, anote aí no seu caderno, no seu papel. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O texto clássico de Hebreus 11:1 vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Talvez você não veja a cura, mas você precisa ter convicção, ela já chegou. Talvez você não veja um milagre, mas você precisa sair daqui confessando: eu já sei que o milagre vai acontecer. Talvez a porta ainda não se abriu, mas você precisa sair daqui declarando: eu já vejo essa porta aberta. Ainda que seja algo invisível. Mas talvez você diga assim: pastor, então fé é um sentimento? Não. Fé é um veículo, é um meio, é algo que brota dentro de nós. Eu quero dizer para você, se você nasceu de novo, quando você nasceu de novo, algo aconteceu dentro de você, uma mudança espiritual aconteceu dentro de você. E Gálatas vai dizer que nasce dentro de nós um fruto. Qual o nome desse fruto? Fruto do Espírito. E esse fruto tem 9 qualidades. Uma delas é fé. Ou em outras versões vai estar escrito fidelidade, que nada mais é do que fé. Então entenda, se você nasceu de novo, naturalmente uma fé está aqui dentro de você. Pastor, como assim? Escuta, eu só posso dizer que eu sou crente, que eu nasci de novo. Você recebeu algum certificado de você agora está salvo? Você agora vai para o céu, Lívia. Vai lá esqueci o nome do cartório de Bangu ali, e faça o registro, assina, pronto, é seu certificado de garantia que você vai para o céu. Alguém recebeu isso? Não, a igreja católica lá nos primórdios fazia isso. Escuta, eles cobravam por algo assim, porque diziam: olha, isso aqui é a garantia que você tem uma moradia no céu. Agora escuta, nós somos salvos por meio da fé. Fé é algo que eu não vejo, então como eu sei que eu sou salvo? Escuta, a fé é um mecanismo que está dentro de nós, mas ele move-se por aquilo que eu falo. Então quero dizer a segunda coisa para você nessa noite de hoje: você tem o poder de criar o seu futuro com a sua língua. Com a tua boca você cria o teu futuro. O que você está vivendo hoje é resultado daquilo que você falou ontem. O que você vai viver amanhã é resultado daquilo que você fala hoje. Entenda, irmão, se você hoje, o que está saindo da sua boca são palavras de construção de uma vida abençoada, próspera, feliz, sabe, bem sucedida, amanhã você vai colher frutos disso. Pastor, como assim? Morava em Nilópolis. O terreno onde morava era o terreno da minha avó. Ela teve 3 filhos: Nelson, Nilson e Nilton. Os 3 N do avivamento, aleluia. Nilson está no céu, Nilton está no céu. O Nelson ainda está aqui na terra e Jesus vai alcançar ele antes dele morrer. Meu tio vai morrer salvo em nome de Jesus. A minha avó cuidou dos 3 sozinha, uma viúva cuidando de 3 meninos, numa época difícil, de acessos difíceis. Meu pai dizia que a minha avó pegava uma banana para dividir para os 3 rapazes, pedaço para o Nilson, pedaço para o Nelson, pedaço para o Nilton. E Deus abençoou ela com o terreno, e ela dividiu o terreno também em 3, uma parte para Nelson, uma parte para o Nilson e uma parte para o Nilton. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Escuta, só que a minha avó batia o tambor, servia a outros deuses, servia a deuses que não era o Deus a quem servimos hoje. Mas um dia Jesus entrou lá na minha casa, e tem um texto na Bíblia Sagrada que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E porque Jesus entrou lá na minha casa, Ele foi salvando um por um,
Um por um foi sendo salvo. Primeiro foi essa senhora aí que me bateu muito na minha mocidade. Essa senhora malvada aí, ó, que hoje se arrepende dos seus pecados. Ela voltou para Jesus depois de 15 anos afastada e disse: olha, eu estou voltando para a casa de Deus. Meu pai falou: muito bom, leva as crianças. Próximo a se converter foi meu irmão. Hoje serve como missionário durante tantos anos e tem trabalhado na obra de Deus. Depois fui obrigado para a igreja. Quero dizer para as mães que estão aqui: seu filho não vai aprender de fé jogando Roblox em casa, não. Seu filho não vai aprender de fé jogando videogame em casa. Seu filho não vai aprender de fé vendo aqueles desenhos demoniados de japonês lá na sua casa, que você deixa ele ver. O Naruto, né? O Naruto não é de Deus não, irmão. O Naruto não ensina nada de fé não, mano. Escuta, tinha dias que eu não queria ir para a igreja. Falavam: não, mãe, vou jogar bola. Jogar bola nada, eu quero você aqui tal hora. Você vai tomar banho, você vai para a igreja. Não, tem futebol. Júnior, tal hora. E se eu gritar é pior. E era pior mesmo, irmão. O couro comia. Escuta, a fé foi sendo gerada aqui, porque primeiro eu fui obrigado, para depois a fé ser implantada. E ela ia profetizando, ela ia fazendo o quê? Liberando a palavra da fé. Meus filhos são do Senhor. Quando eu nasci, consagrado ao Senhor. Meu irmão consagrado ao Senhor. Minhas irmãs consagradas ao Senhor. Escuta, irmão, você pode criar o teu futuro através da sua boca, através da sua língua. Pastor, mas como isso é verdade? A minha vida tem sido uma desgraça porque você falou que ela seria uma desgraça. Eu tenho um salário que não dá para nada. Você crê nisso, que ele não dá para nada, e não vai dar para nada mesmo. O meu filho, esse menino é uma peste, esse menino é uma praga, esse menino é isso, esse menino é aquilo. Escuta, você vai colher daquilo que você está criando para o seu futuro. Você lembra que eu falei que o terreno da casa da minha avó, separado em 3, Nelson, Nilson e Nilton. Meu tio morava do lado, ele tinha um filho mais velho, o primogênito, rapaz bonito, inteligente, todo mundo gostava dele. Mas a mãe vivia dizendo para ele: você vai ser um vagabundo. Me perdoe essa expressão. Você vai ser um vagabundo. E ele foi para a escola. Quando chegou na 8ª série, hoje não existe mais 8ª série, apresentaram para ele um negócio chamado cheirinho da loló. Ele começou a cheirar loló. Da loló começou a fumar maconha. Da maconha começou a usar cocaína. Da cocaína se envolveu no tráfico de drogas. Todos os dias, eu era um garoto, eu ouvia a minha tia dizendo: você é um ordinário, você não presta para nada, você é um desgosto, você é isso, você é aquilo, você é o outro. E a minha mãe falava: eu repreendo isso, eu repreendo. Mas escuta, a autoridade sobre a vida do meu primo estava dizendo: você é um fracasso, você é um vagabundo, você só traz desgraça. Futuro do meu primo foi num campinho, morto cheio de tiro. Porque alguém criou essa realidade. Alguém criou falando: pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque você pode sair daqui e construir um futuro diferente na sua casa, na sua família, na vida dos teus filhos, na tua vida financeira, na tua vida espiritual. Você pode sair daqui e começar a construir um novo futuro a partir daquilo que você crê. Pastor, como assim? Vamos lá. Provérbios capítulo 18, verso de número 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Escuta, na tua língua tem morte, na tua língua tem vida. E o texto continua e diz assim: o que bem a utiliza come de seu fruto. Escuta, comer do fruto não é para os preferidos, não, é para quem sabe usar bem a sua língua, é para quem abre a sua boca, porque o texto diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Abra a sua Bíblia agora, Evangelho de Mateus,
capítulo 12, versículo de número 34. Jesus está pregando, e aí no verso 33 ele diz assim: tomem a árvore boa, e o seu fruto será o quê? Opa, tem alguém aqui nessa noite? Aleluia. Tome a árvore boa e o seu fruto será bom. Ou tome a árvore mal e seu fruto será o quê? Mal, porque pelo fruto se conhece o quê? A árvore. Escuta, pelo que está aqui dentro você vai conhecer o que vai sair. Aí vem o verso 34. Você está comigo, sim ou não? Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Aí o término do versículo diz assim: porque a boca fala. A nossa boca vai expressar aquilo que nós cremos. Eu creio que eu vou terminar a faculdade, você vai terminar. Eu creio que meus filhos vão ser criados na presença de Deus. Quando crescerem, serão pessoas de bem, bem-sucedidas, vão temer o Senhor. Assim vai ser. Outro dia, nosso almoço em casa é o domingo. É o dia que a gente separa, a gente não negocia. Sentamos à mesa, passa no cara do frango, compra o frango. Outro dia não tinha frango, irmão, foi algo simples. A Raquel falou assim: cadê o frango? Eu falei: hoje não tem frango não, hoje é isso aí que está na mesa. Ela falou: mas é domingo, domingo é frango. Eu falei: mas o frango de domingo voou, hoje é isso aí. E eu comecei a desenhar o futuro das minhas filhas. E dei até o nome da empresa delas. Falei: o nome vai ser esse aqui. Elas começaram a rir, mas eu estou desenhando. Porque a minha boca fala do que o meu coração está cheio. Ontem eu fui na formatura de corporação do Gabriel. Quando eu vi aquele menino, me veio uma memória. Ele sendo apresentado no altar, crescendo na igreja. E com certeza os pais profetizando: olha, você tem que trilhar esse caminho, você tem que trilhar esse caminho. Daqui a pouco passa ele marchando. A boca fala. O que você tem falado para os seus filhos? O que você tem falado da sua vida? O que você tem falado da sua casa? O que você tem criado para o teu futuro, irmão? O que você tem profetizado 31 de dezembro desse ano? O que você tem desenhado para chegar no final do ano? Qual desenho que você está escrevendo? Tem gente que vira para mim e diz assim: pastor, estou fraco, vou parar de ir para a igreja. Você está desenhando sua vida. Você está desenhando o que você é. Agora, se você é alguém que entende, primeiro, eu nasci de novo. E se eu nasci de novo, há um espírito excelente dentro de mim. Esse espírito excelente gera fé no meu coração. Então eu posso passar pelas tribulações, pelos dias maus, pelos momentos difíceis. Mas sabe o que eu faço quando eu passo por esses momentos? Eu sei que o meu Redentor vive, Ele vai se levantar em meu favor. E isso é resultado de quem nasceu de novo. Eu não estou dizendo que você vai sorrir todo dia, irmão, porque tem dia que a parada está nublada para a gente. Mas escuta, porque eu nasci de novo, eu tenho uma semente de fé na minha vida. Eu levanto nesses dias maus e digo: o dia hoje pode não ser bom, mas daqui a pouco o Senhor vai mudar a minha sorte. Você está entendendo isso, irmão? Aquilo que você fala cria o teu futuro, desenha o teu futuro. Os jovens que estão aqui, começa a desenhar o teu futuro profissional, teu futuro ministerial, teu futuro de alguém que você vai casar. Desenha quem é. Escuta, a pastora desenhou. Olha que desenho bonito, irmão. Louvado seja Deus. Ela fez o desenho: eu quero um rapaz assim, eu vou namorar com um rapaz assim, ele precisa ser assim. Escuta, só Deus para pôr um filtro nos olhos dela. Deus botou um filtro assim. Eu falei: Cristiano, tu falou isso com Deus mesmo? Ela falou: eu falei. Eu falei: caramba, Deus é muito bom, cara. Porque dentro da lista que ela tinha, irmão, eu estava em formação para ser aquilo.
Eu estava em construção ainda para ser aquilo. Mas Deus botou um filtro nos olhos dela. Ela me olhava assim. Escuta, segundo o que ela olhava e o que ela falava, eu sou. E hoje eu estava lembrando disso, porque teve um momento na minha vida. Escuta, a gente ainda não tinha sido ordenado, levantado ao ministério pastoral. A gente estava só liderando célula. E eu comecei a fraquejar na fé. Talvez tenha gente que esteja aqui e pense assim: o pastor sempre foi fortão na fé. Não. Comecei a fraquejar na fé. E nesse tempo que eu comecei a fraquejar na fé, eu não queria mais orar, não queria mais ler a Bíblia, não queria mais ir para a célula. A gente já estava casado. E um dia essa mulher, que é um docinho, virou um café amargo, extra forte. A gente deitado na cama. Ela falou: eu não casei com um homem assim. Eu não me apaixonei por um homem assim. Eu não me apaixonei por um carnal. Eu não me apaixonei por um mundano. Eu me apaixonei por um homem de Deus. Eu quero esse homem de Deus de volta. Ah, irmão, a lágrima correu aqui. Primeiro de raiva por ela estar me confrontando. E segundo de vergonha, porque ela estava desenhando o homem que ela queria, não o homem que estava ali deitado com ela. Escuta, daquele dia em diante eu tomei vergonha na minha cara. Falei: eu não posso ser isso. Sabe por quê? Porque ela desenhou. Hoje a gente tem desenhado junto o nosso ministério. Outro dia a gente estava conversando e a gente começou a desenhar, planejando o futuro. Planejando como? Com papel e caneta? Não, falando, abrindo a boca, expressando. Então você tem o poder de criar o seu futuro com a sua língua. Você pode dizer isso para 3 pessoas? Diga assim, ó: você tem o poder de criar o seu futuro com a sua língua. Pergunta para o seu irmãozinho: o que tu está fazendo com a caneta em vez de desenhar o teu futuro, irmão? Está desenhando esse fracasso. Terceiro lugar, a fé é invisível. Se você quiser anotar, eu acho que vai ser muito bom para você. Fé é o ingrediente básico para se iniciar um relacionamento com Deus. Cada pessoa que está aqui começou um relacionamento com Deus. Começou, sabe por quê? Por intermédio da fé. Um relacionamento com Deus começa por meio da fé. Fé é invisível. Fé é a segurança de que as coisas reveladas e prometidas na palavra de Deus são verdades. Eu vou repetir: fé é a segurança de que as coisas reveladas e prometidas na palavra de Deus são verdades, ainda que sejam invisíveis. Tem coisa que é invisível, está na palavra de Deus, mas é verdade. Mostra para mim, pastor. Mostra. Romanos 8, verso 37 diz: mas em todas essas coisas somos mais. A Bíblia está falando: você é mais do que vencedor, mas é invisível. Você vê o mais do que vencedor? Você não vê. Mas eu preciso dar fé, eu preciso acreditar que essa palavra que Deus falou ao meu respeito, ela é verdadeira, ela é verdade. E no meio das tribulações que eu passo, no meio das lutas que eu atravesso, eu declaro: Deus falou ao meu respeito. Eu não sou um fracassado, eu sou alguém mais do que vencedor, e eu assumo essa posição. Fé é invisível. Você não vê, mas você dá crédito. Você acredita nas palavras que estão escritas no livro da vida, meu irmão, ainda que elas sejam invisíveis. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 15. Livro do Gênesis capítulo 15. Aleluia. Isso, irmão, não deixa eu no vácuo não. Quando ficar esse silêncio assim, você glorifica. O Satanás fica mais endemoniado do que ele já é. Você abriu aí? E o coração também tá? Então vamos lá, verso 1 diz assim: depois desses acontecimentos,
veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Muito bom, Daniel. Verso 2, respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se eu continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu. Escuta, sabe o que esses dois versos estão falando, pastor Antônio? Que Abraão estava chateado, irmão. Abraão estava vivendo aquele dia nublado, e no meio do dia nublado dele, Deus se manifesta para ele, Sérgio. É no meio dos nossos dias conturbados, Ener, que Deus se revela para nós. Deus aparece para ele lá em Gênesis capítulo 12 e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, pega a tua mochila, pega a tua esposa, pega tudo e vai para a terra que eu te prometo. Eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar quem te abençoar, quem te amaldiçoar também será amaldiçoado. Abraão, seja tu uma bênção. Escuta, ele bota a mochila nas costas e começa a jornada. Anda. Primeira parada, ele para, sacrifica a Deus, fala: Deus, estou sacrificando ao Senhor pelo crescimento. Anda mais, para, sacrifica, mata e diz: Senhor, é para o Senhor. Só que chega no capítulo 15, Abraão está igual a mim e a você muitas vezes. Uma promessa que ela vai sendo adiada, ela adoece o coração. Deus vai fazer isso na sua vida, Alexandre. E aí não acontece. Aí ele, como filho do Salim, agoniado por natureza, ele fica chateado: porra, isso. Deus falou, mas ainda não aconteceu nada. Estou doido para casar contigo. Eu sei, Deus fez um milagre, até o seu Reginaldo deixou. Mas esse negócio aqui que ainda não saiu. Sabe, tem dia que a gente fica chateado, Bruno. Cadê aquela promessa, meu Deus? Cadê aquele sonho? Cadê aquele projeto? Cadê aquilo que o Senhor falou que ia fazer na minha vida? Abraão estava vivendo esse dia. Escuta, é a segunda vez que Deus se revela para ele. A primeira vez Deus mostra: Abraão, vou fazer isso na sua vida. Ele anda, passa anos. E aí diz o texto: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se eu continuo sem filho? Porque Deus tinha falado: Abraão, não tenha medo, eu sou teu escudo, teu galardão vai ser grande. Abraão rompe o silêncio e de uma forma respeitosa, ele não desrespeita a Deus, porque tem gente que desrespeita a Deus. Só falta querer falar: vem Deus, vem sair na mão comigo aqui. Não, Abraão não desrespeita a Deus não. Ele só diz assim: Senhor, o que o Senhor vai me dar se eu continuo sem filho? E quem é o herdeiro da minha casa é um cara que é servo da minha família. Aí ele continua bem chateado, diz assim: tu não me deu nenhuma descendência, e o servo nascido na minha casa é que é o herdeiro. Aí vem o verso 4, você pode ver comigo? A isso respondeu logo o Senhor. Eu acho interessante isso aqui. Sabe por quê? Porque Deus responde as nossas orações que são sinceras, Elaine. Eu aprendi uma coisa na minha jornada, Tainá. Deus não responde lágrima, Deus responde a orações de fé. Deus não responde, Noemi, as nossas birras, aquela coisa de filhinho mimado. Não vou, Deus. Deus não responde isso não, irmão, você está perdendo seu tempo. Deus responde, sabe o que? Posicionamentos de fé. Abraão estava se posicionando em fé. Falou: Senhor, tu disse que o Senhor me daria um galardão muito grande, mas eu não tenho filho, e o herdeiro que eu tenho é um estrangeiro que foi nascido na minha casa. Aí a segunda vez ele diz: o Senhor disse que eu teria uma descendência, mas eu não tenho, e quem tem aqui que vai ser herdeiro é esse camarada Eliezer Damasceno. Como eu vou ser isso tudo?
Ele estava fazendo um questionamento de fé. E aí Deus responde logo. Eu quero declarar nessa noite que Deus vai te dar respostas imediatas quando você se posicionar em fé, meu irmão. O teu posicionamento de fé faz os céus responderem tua oração, querido. Pastor, uma pergunta. Por que o senhor está falando tanto de fé? Porque eu estou pregando para mim também. Sabe por que eu estou falando de fé? Porque cada dia que eu subo aqui para falar de fé, eu preciso sair daqui refém dessa palavra que eu preguei. Sabe por quê? Porque a minha alma, ela pode me enganar, o meu coração pode me enganar, para que eu que venha dar passo para trás. E cada dia que eu prego de fé, Deus está dizendo: Júnior, acredita, 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 acredita que o milagre vai acontecer. E Deus está falando com você também hoje, meu irmão. A isso respondeu logo o Senhor, que o Senhor nos responda logo, que Deus te responda logo. E Deus responde dizendo: não será o teu herdeiro, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Olhe para o seu vizinho e diz assim: não é o que você está vivendo hoje que vai determinar o teu futuro. Não é o que você olha hoje. Diga: não é o que você enxerga hoje. Não é o que aparece hoje diante de você, mas é o que Deus na sua soberania preparou para você, meu irmão. Se você crê, aplauda bem forte o Senhor Jesus por isso. Aleluia. Escuta, domingo eu preguei aqui à noite, dizendo que o nosso fim não será como o nosso começo. O fim das coisas é melhor do que o início delas. Aí estou lá num solzão de 60 graus, um calor terrível, os meninos com aquela farda, um já capotando, desmaiando. Eu falei: os caras tão ruins, gente. Vamos passar a palavra agora para o senhor capelão fulano de tal. Aí o cara assume a palavra. Ele fala: a Bíblia Sagrada diz, no livro do sábio Salomão, que deixou escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, o teu final será melhor do que o teu começo. Eu arrupiei todo igual estou agora aqui. Eu falei: ele estava lá na igreja ontem, não é possível, ele estava escondido. Fui dar um abraço no Biel e falou: pastor, tu ouviu? Eu falei: ouvi, cara. Então o teu começo não vai ser igual ao teu fim vai ser de glória. Eu quero profetizar que o teu fim vai ser de vitória também, em nome de Jesus. E por sinal, esse ano tem um monte de formatura para ir, né, Santinho? Né, seu Dibe? Aleluia. Versículo 5. Casamento também. Casamento, né, irmão? O pessoal tá doido para você casar. Eu acho que o pessoal quer mais do que você ainda. O Marcão também tá doido para casar. Eu sei que você tá, varão. Vai acontecer, varão. Fátima quer casar também? Você já casou com Jesus, varoa? Vigia. Versículo 5. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu, conta as estrelas, se é que pode. E ele lhe disse: será assim a tua posteridade. Escuta aí.
Tem hora que Deus tem que tirar a gente de alguns lugares para a gente olhar para cima. Olha para o céu. Você pode contar, Júnior? Não, Senhor. É isso que eu vou fazer na sua vida. Quando você sair hoje do culto, olha para o céu. Se é que você pode contar as estrelas, começa a declarar: assim vai ser a bênção de Deus na minha vida. Pastor, mas a palavra foi para Abraão. A Bíblia diz que pela fé nós somos filhos de Abraão. As mesmas bênçãos que foram liberadas para ele recaem sobre a vida da igreja também. Porque nós somos a oliveira brava que foi enxertado na oliveira. E as bênçãos do Senhor vão cair sobre a minha vida e a sua. Agora o versículo 6 é uma chave. Porque diz assim: Ele creu. Escuta, até aqui tinha dúvida. Até esse momento Abraão falava: o Senhor disse que vai me dar um filho, mas o Damasceno é o herdeiro. Estou aqui esse tempo todo. Peguei minha mochila, saí da minha terra, comecei a jornada, comecei a peregrinação e nada do milagre acontecer. Mas Deus vira para Abraão e diz assim: Abraão, o Damasceno não é ele o teu herdeiro. Ele vai ser gerado de você mesmo, o teu herdeiro. E tira o Abraão da tenda e diz: olha para o alto, pode contar as estrelas? Não, Senhor. Assim vai ser a tua posteridade, a tua descendência vai ser assim. Aí o verso 6 diz: e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Escuta, Abraão creu. O que define, sabe, o nosso futuro não é apenas aquilo que eu falo, é porque eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu estou declarando. Se você crê, você precisa declarar. A tua confissão é resultado da tua crença. A tua declaração é resultado da tua fé, meu irmão. Você quer conhecer um crente verdadeiro e genuíno? Olhe para a confissão dele no meio das lutas, não é no meio da festa. Faço parte de um grupo de pastores que caminham junto com o apóstolo. E tem um pastor de lá de Belo Horizonte, chamado Júdice Oliveira. É um pastor já um pouco avançado já na idade. Eu estive com ele num treinamento, a gente ficou 4 dias no mesmo treinamento. Conversei muito pouco com ele. E ele está bem afastado. E hoje saiu uma nota lá no grupo, meu pastor pedindo que eu orasse por ele. Porque ele estava cuidando da mãe de 84 anos que foi acometida de um câncer. A mãe dele fez a cirurgia, passou por todo o tratamento, foi curada. E quando acabou o tratamento da mãe, ele começou a sentir algumas coisas, foi ao médico, fez o exame, e o exame constatou que ele estava com um tumor maligno. E aí no áudio dele, ele falando: o médico precisou que eu fizesse um outro exame hoje. E como Deus curou a minha mãe, agora sou eu, Ele vai fazer outra vez. Só peço os irmãos que orem pela minha vida. Falei, é crente, mano. Em momento nenhum, acho que é os meus últimos dias. Não, Deus curou minha mãe, Ele vai fazer comigo. E tão crente. Tem uns caras que são tão crentes, tão crentes. Estive conversando com um pastor, ele falou: olha, eu não sei qual vai ser o fim, eu quero viver, mas se ele achar que chegou a minha hora, eu estou pronto para encontrar com ele. Sabe por quê? Porque quem é crente, irmão, sabe que a nossa passagem, a nossa estrada por aqui é passageira. Porque o nosso futuro é de glória, o nosso futuro é no Senhor. A Bíblia diz, sabe, que as nossas leves e momentâneas tribulações não podem se comparar ao peso de glória que está por vir sobre nós, meu irmão. Então quero dizer para você, nada pode parar a vida de quem de fato vive por fé, querido.
Falei no outro dia para Cristiane, eu acho que foi hoje. Falei, Cristiane, eu cheguei à seguinte constatação: tem um monte de gente que está acostumado a ir e voltar da igreja, mas não experimentou do novo nascimento, não experimentou o que é nascer da água e do Espírito. Porque quem nasceu da água e do Espírito pode passar pelas provas mais difíceis, pelas lutas mais adversas, pelos momentos mais contrários, mas ele sempre vai declarar a sua fé no seu Redentor, e ele sabe que é só uma leve, momentânea tribulação, porque há um peso de glória amanhã por vir sobre nós. Então eu quero dizer para você, meu irmão, em número 1, se converta. Número 2, se você se converteu, fé foi gerada no teu coração. E se fé foi gerada no teu coração, agora aprenda a usar bem a sua boca, aprenda a usar bem os seus lábios, aprenda a abrir a tua boca e construir o teu futuro. Porque olha o que diz o versículo de número 7: disse-lhe mais o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que eu hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras. Não partiu as aves, e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Escuta, para encerrar, se você nasceu de novo, uma semente de fé foi gerada no seu coração. A semente de fé que foi gerada no seu coração leva você a criar o teu futuro através daquilo que você fala. Em último lugar, pastor, eu quero um sinal. Faça uma aliança com Deus. E as alianças com Deus, elas marcam sinais daquilo que Deus vai realizar na sua vida, em nome de Jesus. Encerrando a minha mensagem nessa noite, creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão foi justificado não pelas suas obras. Abraão não foi justificado pelos altares que ele levantou. Abraão não foi justificado por ter saído de Ur dos Caldeus e ter feito uma peregrinação. Abraão foi justificado pela fé. Talvez você diga: pastor, o que eu preciso então? Eu preciso te dizer uma coisa: não duvide. Não duvide. Olha para o seu irmão que está dormindo, diz para ele: não duvide. Diz para o outro, fala: não duvide. Pastor, por que eu não posso duvidar? Olhe para mim, eu encerro a mensagem. Porque a sua dúvida é uma ofensa para Deus. Quando você duvida, você está ofendendo a Deus, dizendo: eu não acredito no Senhor. Eu não acredito no que o Senhor falou. Eu não creio nisso. Eu não creio na tua palavra. A minha dúvida diz para Deus: eu não creio. Eu posso tocar, cantar, pregar, orar por pessoas, virar cambalhota aqui, você olhar para mim e falar: uau, que unção. Mas se eu duvido dentro do meu coração, Deus olha para mim e diz: é uma ofensa para mim. Sabe por quê? Porque eu não estou duvidando de você. Eu não estou duvidando das circunstâncias. Eu estou duvidando de quem tem toda a autoridade para mudar destinos e propósitos. Pastor, então por que eu não devo duvidar? Porque quando você duvida, Deus não pode te justificar. Quando você duvida, além de Deus não poder te justificar,
ele não pode justificar o que ele quer fazer na sua vida. Abraão foi justificado por causa da fé, porque ele creu contra as circunstâncias. Escuta, você precisa crer, ainda que as circunstâncias te sejam adversas. Pastor, mas escuta, é verdade. Se não for pela fé, você pode dar o corpo para ser queimado, você pode dar comida aos pobres, você pode dar a sua roupa, você pode fazer todo o programa da igreja, mas se você não tem fé, você não pode agradar a Deus. E que nessa noite essa palavra te incomode. A minha oração é que você saia daqui incomodado pela palavra de Deus. A minha oração, sabe, desde domingo, irmão, eu estou com uma agonia na minha alma tão grande. Eu tenho falado, Deus, levanta crente forte na igreja. Pastor, por que crente forte? São aqueles que passam pelas lutas, pelas adversidades, prova, pode levantar, ou a afronta que for, ele permanece. Ele não abre mão, ele não retrocede. Quanto mais aperta, mais crente ele fica. Quanto mais as lutas vêm, mais ele confia em Deus, porque ele entende, só Deus pode mudar a minha história. E a minha oração desde domingo é: Deus, levanta quem é nascido de novo de verdade. Passa uma peneira na igreja. Pastor, você não está preocupado com o número? Não estou. Pastor, mas se eu falar assim, vai ter gente que vai embora. Escuta, tem gente que vai embora por qualquer outra coisa, e não é pela pregação do Evangelho. E se a pregação do Evangelho incomoda, é porque de fato não nasceu de novo, irmão. A minha palavra não é ofender ninguém, afrontar a ninguém. A minha palavra é da gente se posicionar como igreja de Jesus aqui na terra. A minha palavra é da gente não ser crente, sabe, fragilizado. Aquele crente parece uma taça de cristal, tem que pegar nele com luva, senão quebra. Escuta, o mundo não vai pegar em mim e você com luva. Nós vamos ser pressionados. Tem uma canção que foi lançada na época da pandemia que diz: pressionados, abatidos, destruídos. Eu nem sei cantar a canção até hoje. Eu sei que a música diz: estamos de pé. Pode vir o que for, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, as perseguições não pararam a igreja, Roma não parou a igreja, o papado não parou a igreja. Ninguém parou a igreja de Jesus, e ninguém vai parar a igreja do Senhor Jesus. Eu não estou falando da igreja institucional, eu estou falando da igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu estou falando daqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Esses não param nunca. Afronte um crente que nasceu de novo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dar outra face. Ele não vai criar rancor e mágoa. Você me magoou, eu dou a outra face. E sabe depois para onde ele vai? Ele vai dobrar o joelho e vai falar: Deus, me afrontaram, mas eu louvo ao Senhor, porque essa afronta foi por causa do meu posicionamento de fé no Senhor. A gente precisa de crente assim hoje aqui. Escuta, pastor, por que o senhor está pregando isso? Deus vai nos dar um novo local, eu tenho certeza disso. Mas esse local que Deus vai dar é para os nascidos de novo. Porque só quem é nascido de novo vai entender. Essa terra que Deus deu é a terra que nós vamos plantar e colher. Nós vamos, sabe, nós vamos edificar. É a terra que Deus nos deu para a gente ganhar mais gente para Jesus. É a terra que Deus nos deu para a gente falar do amor dele para mais pessoas. Os fragilizados, os delicados, aqueles que de verdade não nasceram de novo, eles não aguentam as pressões. Eu quero dizer para você que venham as pressões, porque depois das pressões a igreja se torna mais forte. Depois das pressões a igreja, ela se torna mais resistente. Depois das pressões que eu passei, não é qualquer vento que me aflige, não é qualquer situação que pode me derrubar.
porque eu estou firmado na rocha. Encerro com Mateus capítulo 7, que diz que um homem construiu a sua casa sobre a areia. Sopraram os ventos, vieram as tempestades, e aquela casa, por ser construída na areia, ela desmoronou. Mas um outro homem, ele estabeleceu a sua casa na rocha, e ele passou pelas mesmas coisas do outro, soprou os ventos, vieram os rios, transbordaram os rios, mas a casa dele permaneceu inabalável. Eu quero declarar que você, como casa de Deus, vai permanecer inabalável. A sua família, como casa de Deus, vai permanecer inabalável. Nada vai parar a igreja de Jesus. Fique de pé.